Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje com mais uma videoaula para vocês sobre o tema Metafísica e Consciência, que vai ao ar todas as quintas-feiras com aulas novas e temas variados sobre metafísica e consciência. As nossas aulas, elas são publicadas diariamente, de segunda a sexta-feira, na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior, todos os dias a partir das 8 horas da manhã. Então vocês podem acompanhar nossas publicações diariamente e aprender muitas coisas novas e interessantes para a nossa caminhada no dia a dia. Hoje, na nossa aula sobre metafísica e consciência, eu estou trazendo para vocês um tema muito importante, muito interessante, que a maioria das pessoas vai ter um interesse muito grande, que é sobre a liberdade. Então, o que significa e como que nós podemos alcançar a liberdade? O que é um ser livre? Cada um de nós tem uma ideia a respeito de liberdade. Então, se você perguntar para uma determinada pessoa, ela vai ter um conceito sobre liberdade. Se você perguntar para uma outra pessoa de uma outra cultura, de uma outra região, ela vai ter uma outra forma de enxergar o conceito da liberdade. Mas o conceito da liberdade, nós podemos dizer que ele tem um conceito uno, ele tem um conceito amplo e ele tem um conceito que se expande. Então, de acordo com os ensinamentos dos mestres da Fraternidade Branca e em cima dos conceitos das pessoas que já alcançaram níveis mais elevados de consciência, a explicação mais abrangente e mais genuína que nós podemos ter sobre a liberdade é que a liberdade é um estado de consciência. Não importa as condições que você tenha na sua vida tridimensional. O que vai fazer a pessoa se sentir livre ou não é o seu estado de consciência. E por que é dessa forma? Porque o estado de liberdade, ele nasce na nossa mente. Então, a nossa mente, ela tem o poder de nos libertar e ela tem o poder de nos aprisionar. Então, nós já conhecemos, várias pessoas que comentam sobre o poder da mente, o poder dos pensamentos, e nós realmente podemos perceber que a maneira como nós enxergamos uma realidade, a maneira como nós nos colocamos diante de uma situação, vai garantir para nós se nós estamos sendo livres ou aprisionados dentro daquela situação. Então, por exemplo, todos nós, indistintamente, temos, infelizmente, algum grau de aprisionamento. Esse grau de aprisionamento, ele pode ter sido criado pela sua cultura, pela sua educação familiar, pela sua educação acadêmica, por questões de dogmas, paradigmas, preconceitos. Todas essas questões, elas acabam trazendo níveis de aprisionamento que podem variar de grande porte ou pequeno porte. O que nós podemos dizer é que qualquer situação que não consiga deixar você se expressar com plenitude, estará te aprisionando. E outra coisa também interessante que nós podemos observar é que o pensamento, ele é uma ferramenta que nós temos, O pensamento é uma ferramenta que a mente se utiliza. Então, a mente pensa, E, de acordo com a natureza do pensamento, nós podemos criar situações aprisionantes ou situações libertadoras. É isso que a metafísica vem nos esclarecer.
A metafísica, ela mostra a influência dos pensamentos sobre as nossas vidas diárias. Então, o pensamento, ele pode tanto te colocar para frente, quanto te manter estagnado no mesmo lugar por tempo indeterminado. Tudo isso vai depender de quanto você fortalece esse pensamento. Uma outra questão muito importante que às vezes algumas pessoas não conseguem entender é a questão do poder do pensamento. O que é o poder do pensamento? A gente vê isso em muitos sites, a gente vê em muitos lugares, todo mundo querendo falar e poder do pensamento e poder da mente. O que é isso? O pensamento, ele é neutro, tá? Então, para vocês entenderem e para desmistificar essa história de pensamento que tem poder sobre as pessoas e tudo mais. E isso daí é uma questão de entender como que isso funciona. Então, o pensamento, quando ele nasce, né, na mente da pessoa, ele é neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Ele é simplesmente um pensamento. Ele é neutro. O que vai fazer esse pensamento ganhar vida são as nossas emoções. Então, as emoções é que dão vida para o pensamento. Quando o pensamento fica vivo, através da emoção que você colocou nele, aí ele começa a exercer poder. É nesse ponto que ele ganha o poder e começa a influenciar a vida da pessoa, tanto positivamente quanto negativamente. Então, nós precisamos prestar atenção na maneira com a qual nós vamos dar vida a um determinado pensamento. Então, quando a gente entende esse mecanismo, nós não ficamos mais à mercê dos pensamentos que ficam pulando na nossa cabeça e nos atrapalhando. Nós entendemos como que ele é formado, nós entendemos o momento em que ele ganha vida e a partir daquele momento ele começa a ter influência na sua vida. E ele vai crescendo e se ampliando e se fortalecendo quanto mais você o alimentar. E como é que você alimenta o pensamento? Com a emoção correspondente que você está colocando nele. Então, quanto mais emoção você colocar num pensamento, quanto mais sentimento você colocar num pensamento, mais fortalecido, mais vivo e mais atuante ele vai ficar na sua vida. Então, tem gente que tem medo dos pensamentos, né? Fica assustado, porque o pensamento é isso, é aquilo. O pensamento, ele é neutro, tá? Eu volto a enfatizar isso para desmistificar todas essas crenças que às vezes as pessoas acabam aprendendo e aprende assim de uma forma não muito esclarecedora e acaba tendo dificuldades de se desenvolver de uma forma mais livre. Então, o pensamento, ele é neutro. Você vai colocar nele a emoção que vai dar-lhe vida. É aí que tudo começa. Então, é nesse ponto que você pode criar a sua realidade para ser totalmente livre ou totalmente aprisionado naquilo que você mesmo criou. Agora, existe também a questão das influências que vêm dos outros. Então, por exemplo, uma criança, ela cresce num ambiente onde ela é sempre assim, ouve, né, as pessoas dizerem que ela não consegue nada, que ela não vai ser ninguém na vida e tudo mais e tal. Essas frases, elas são neutras, mas a carga emocional das pessoas que falam isso e direcionam isso para uma criança ou para uma outra pessoa é que vai fazer com que aquilo entre no inconsciente da pessoa e ela passe a acreditar naquilo como verdade. E aí acaba se desenvolvendo em cima daquela crença equivocada. É assim que as coisas funcionam. Então, quando a gente quer
Por exemplo, elogiar uma criança, a gente sempre precisa elogiar colocando sentimentos de positividade, sentimentos nobres, sentimentos de autoestima, porque você vai estar formando o consciente e o inconsciente desse ser, dessa criança, e ela vai se tornar um adulto mais feliz, um adulto que vai se reconhecer como um ser divino. Isso eu falo com relação às crianças que são mais suscetíveis às influências dos pensamentos e emoções, principalmente por estarem sendo tutoriadas pelos pais ou pelos responsáveis, né? Então elas têm uma influência, elas recebem uma influência maior. Mas isso funciona também para pessoas adultas, para jovens, né? O mecanismo é o mesmo, né? Então, o que eu queria deixar claro para vocês, para que a gente possa, de uma vez por todas, compreender esse mecanismo. Pensamento é neutro, o que vai dar vida ao pensamento é a sua emoção, tá? Seja ela positiva, criará um pensamento e uma influência positiva. Uma emoção negativa vai criar um sentimento e uma condição negativa. Para nós podermos ser verdadeiramente livres, né? Verdadeiramente, não é aquela liberdade falsa que um dia está bem, né? Outro dia está mais ou menos, no dia seguinte está ruim. Isso não é liberdade. Quando a pessoa tem altos e baixos, ou quando a pessoa está sempre num padrão mais baixo de frequência, ela não está sendo livre. Ela está subordinada aos efeitos dos seus pensamentos vivificados pelas emoções que foram colocadas nele, tá? Então, como é que a gente consegue ser livre de verdade? Eu coloquei uma frase aqui nesse slide para a gente poder refletir sobre ela, que é o seguinte: quanto mais se ligar ao seu poder interior, mais livre você será. Então aqui eu dei para vocês uma chave. Essa chave é o seguinte: quanto mais você se voltar para o seu interior e conectar com a sua luz interna, através da sua alma, através do seu santo ser crístico, através da sua divina presença eu sou, mais você vai perceber quem você realmente é, você vai acessar a sua luz interna. E essa luz interna vai ser o seu guia, vai fazer com que você tenha mais liberdade. E quanto mais contato você fizer com o seu poder interno, mais você estará sendo livre de verdade. A verdadeira liberdade é um estado de consciência. Inclusive, eu coloquei essa imagem aqui para vocês poderem observar enquanto nós estamos fazendo a nossa aula, para vocês poderem sentir a imensidão que é quando nós conseguimos contatar o nosso eu interno, o nosso Cristo interno. Então eu coloquei essa imagem exatamente para que nós possamos contemplar toda essa energia e essa expressão de poder interno. Então, se vocês observarem, né, tem uma pessoa ali, uma figura de uma pessoa sentada num penhasco, né, bem na ponta do penhasco, completamente imóvel, serena, observando, contemplando um pôr de sol ou um nascer do sol, né, tanto faz, e plena de si mesma. Então, eu convido vocês a se projetarem nessa figura, nessa imagem, para que vocês possam também sentir toda essa plenitude. Então, contemplem essa figura, contemplem essa imagem, sintam-se sentados ali no lugar daquela pessoa e contemplando, sintam o vento, sintam o cheiro da natureza, tentem imaginar vocês ali fisicamente, para que vocês possam sentir essa imensidão. A imensidão não é do lugar, a imensidão é do interior de cada um de vocês. Porque dentro de nós temos essa imensidão. Então eu encontrei essa gravura para poder expressar de uma forma mais aproximada a ideia e o conceito do que nós estamos falando.
Então a liberdade, ela não é uma questão externa, ela é uma questão interna. Quando você consegue acessar o seu eu interno, não existe força de pensamento alheia que possa tirar a sua liberdade. Então esse é o maior insight que nós podemos ter com relação à consciência da liberdade. E, inclusive, eu vou deixar para vocês um exercício na próxima página para que vocês possam fazer. E esse exercício, quanto mais vocês fizerem, quanto mais genuínas forem as respostas a essas perguntas que nós vamos apresentar, mais vocês vão conseguir fazer esse contato interno com o eu divino de vocês. Quanto mais conexão vocês fizerem com o eu divino de vocês, maior será o grau de liberdade alcançada. Então, liberdade, ser livre, significa ser consciente da sua divina presença eu sou. Qualquer coisa que venha a dizer sobre liberdade que não seja o contato com a divina presença eu sou, é uma falsa liberdade. É uma liberdade equivocada. É uma liberdade condicionada. E liberdade condicionada não é liberdade. Liberdade, para ser verdadeiramente livre, ela precisa ser conexão com a sua divina presença eu sou, seu santo ser crístico e a sua alma. Então eu deixo vocês nesse primeiro momento com essas reflexões profundas, verdadeiras e que realmente impactam a nossa consciência, porque nós, como humanidade, não estamos acostumados a fazer esse contato com a nossa divindade interior. Então, às vezes, a gente se contenta com um fiapo de liberdade, achando que já é livre. E nós estamos longe disso, não é? Então, eu deixo vocês com essa reflexão e vamos apresentar na sequência as perguntas para que vocês possam fazer a si mesmos, responderem com a maior sinceridade possível para poder fazer cada dia mais esse contato com a divina presença eu sou, que traz a verdadeira liberdade. Então, aqui nessa página, nós estamos trazendo para vocês as perguntas para que vocês possam fazer esse exercício para aumentar o poder interior. Então, quanto mais vocês aumentarem o poder interior de vocês, mais conectados vocês estarão com a divina presença eu sou e mais liberdade vocês conseguirão sentir, viver e expressar. Quero lembrar também que o poder interior, vocês podem até sentir o quanto de poder interior que vocês já têm. Porque o poder interior, ele é exatamente o quanto de conexão que vocês já têm com a divina presença eu sou de vocês. Então, quanto mais vocês vão se interiorizando, maior vai ficando o poder interior de vocês, tá? Então, só para vocês poderem sentir e também avaliar o quanto que vocês estão avançando nesse exercício e nesse caminho. O contato com o eu superior, né, com a divina presença eu sou, é uma coisa que nós devemos fazer sempre, né? Porque o contato com a divina presença eu sou, ela é um contato permanente e que se amplia cada dia, conforme o nosso interesse e a nossa busca por esse contato. Então, quanto mais você treinar, mais você vai se fortalecer nesse contato e você vai conseguir ter soluções muito mais assertivas no seu dia a dia, na sua vida tridimensional, com os insights que você vai começar a perceber vindos da sua divina presença eu sou. Então, nós só temos a ganhar quando nós nos voltamos para a nossa verdadeira natureza e expressamos aquilo que ela nos inspira. Então, as perguntas que vão ajudar você a fazer esse contato e aumentar o seu poder interior são as seguintes. Quem é você? Então aí você vai ter que olhar para você, para dentro de você e responder para si mesmo. Quem é você?
Não é você como personalidade, né? O seu nome, a sua profissão, não é isso. É quem é você de verdade, tá? Então essa é a primeira pergunta. Não precisa fazer todas as 4 perguntas de uma vez. Você pode fazer uma pergunta, aí você fica com essa pergunta no seu íntimo até você obter a resposta, né? Você pode fotografar essa tela para ter as perguntas com você no seu celular e olhar para elas sempre que você quiser fazer, ou você pode anotar num papel, fica a seu critério. E aí você vai fazendo essas perguntas até você obter a resposta delas de forma genuína. É aí que você faz o contato. Antes disso, você não conseguiu fazer o contato ainda. A segunda questão é: por que está aqui? Então, o que você está fazendo aqui? Aqui onde? Aqui num planeta de terceira dimensão chamado Terra. O que você está fazendo aqui? Certo? Será que nós estamos a passeio? Será que nós estamos fazendo um piquenique? Será que nós tiramos férias do plano espiritual e estamos vindo aqui? Para quê ou por que estamos aqui? Então, aí cada um tem a sua resposta. Depois, o que veio aprender? O que você veio aprender aqui, né? Nessa viagem num planeta de terceira dimensão chamado Terra? O que você veio aprender? Então, faça essa pergunta, espere a resposta, né? Medite, silencie para que a resposta venha e também peça para que você entenda a resposta, né? Às vezes a resposta vem de forma simbólica, então você precisa pedir para que você possa entender. E por último, o que veio ensinar? Essa é a chave. Quando você receber a resposta do que você veio ensinar, pronto, a porta abriu, o contato foi feito e aí é só você seguir tudo aquilo que a sua divina presença eu sou, com muito amor, com muita luz, vai te passar, vai começar a transmitir para você. E aí você vai ver que a sua vida muda da água para o vinho. Porque seguir a orientação do ego é uma coisa, seguir a orientação da divina presença eu sou é outra, muito diferente. E posso garantir para vocês, muito mais edificante e muito mais prazeroso de se viver. Então, deixo vocês com essas reflexões, com essas questões, para que vocês possam encontrar as respostas. Façam esse contato com a divina presença eu sou e vamos aumentar o poder interior. Esse é o único poder que realmente vale, é o único poder que nos coloca para frente e que nos mantém firmes no nosso caminho aqui na terceira dimensão e também no nosso caminho espiritual. Gratidão imensa pela sintonia de vocês, que vocês possam ser muito iluminados pela divina presença eu sou de cada um de vocês e até a nossa próxima aula.